Um livro falado, a história da minha vida com Walter Vieira, temporada 2, episódio 7, final da temporada 2. A gente está falando do Luiz. O Luiz, ele ficou um cara sonhador, muito sonhador. O sonho dele era aprender a dirigir, era aprender tudo. O Luiz foi com uma certa idade, já com seus 25 anos, 25 anos, conheceu uma menina, e dessa menina ele teve um filho com ela, e passou a morar com essa menina. O Luiz já estava bem estruturado, legalzinho já, né? Daquela adolescência dele, daquela época que ele trabalhava ele trabalhava naquele curral, naquele determinado local onde trazia as coisas. Ele tinha um cabelão grande. Luiz era branco, branquinho. E Luiz casou e passou a ser motorista de Kombi, de lotada. O sonho dele, só lembrando, Luiz era o mais novo dos irmãos todos. E ele passou a ser motorista daquelas Kombi de lotada. Era muito legal, muito legal. E eu tinha meu fusquinha, tinha minha charrete, né, meu cavalo, ficava ali, trabalhava. Naquela época eu trabalhei de carteira assinada em 3 lugares. Eu já fui vigilante, naquela época, já fui servente, já fui auxiliar de serviços gerais, repositor, servente, fazia um monte de trabalho naquela época. E não quer dizer que a nossa vida mudou financeiramente não, tá? A minha mãe já não precisava mais estar trabalhando do jeito que trabalhava. Todo o salário que eu pegava eu dava para ela. Eu já separava o salário, a metade. Vamos dar um exemplo aqui. Eu ganhava R$500, eu pegava 250 e dava para ela. E em 96 eu fui trabalhar numa firma chamada Poliálcool. Já que essa firma se acabou, né? Era de álcool. Tinha o engarrafamento, que falava engarrafamento. A gente tinha o local que fazia as garrafas de plástico, do álcool mesmo. E tinha um setor que aquelas garrafas saíam do setor, a gente tirava as rebarbas dela e ela já vinha em pé em cima de uma esteira, e tinha já uns bicos assim que saiu o álcool. Aí era só levantar ela e ela ia na esteira. Aí já tinha outro que era para tampar, e já tinha outro que era para botar caixa. E ali eu fiquei trabalhando em 96. Fiquei 1 ano trabalhando ali. E não fiquei mais porque no fim de ano tacaram fogo nela. E foi uma explosão terrível. Naquela época ali, em 96, 96, antes de Joel morrer, né? Que o Joel tinha morrido em 98. Eu trabalhei nessa empresa. Depois que passou 98, já no finalzinho ali dos anos 90, no finalzinho dos anos 90, eu lembro disso porque todo mundo falava que o mundo ia acabar em 2000. O mundo ia acabar em 2000. Quando foi na noite mesmo de 2000, as pessoas começaram a fazer besteira. Outros se mataram, pularam de ponte, pularam de apartamento, aquelas coisas todas, se mataram. Muita gente se matou nos anos 2000, achando que o mundo realmente ia acabar nos anos 2000, porque a Bíblia dizia, né? E todo mundo acreditava naquilo. O ano vai acabar em 2000, e como é que vai ser, não sei o quê. E eu trabalhava, eu gostava muito de jogar baralho, eu gostava muito de jogar baralho, que eu jogava a ronda, né? Que na época era proibido, não sei se hoje é, porque eu nunca mais joguei baralho. Naquela época era proibido, dava a polícia, tudo. E jogava, o meu jogo preferido era o pife-paf, e buraco, né? Buraco também a gente jogava. E jogava bolinha de gude, valendo. Era uma época muito gostosa. Eu estou falando assim para tentar relembrar mais um pouco antes de falar do Luiz. Como tudo começou. Naquela época lá,
antes de chegar esse negócio de 2000, de o mundo acabar, aquelas coisas todas, já no finalzinho já de 99, no final, houve um sequestro muito grande lá onde a gente morava. A gente já não estava mais naquele sítio, a gente já estava ali. Eu já era um cara que já tinha passado, já tinha tido algumas namoradas, inclusive todas elas casadas. Eu era um cara, eu vou te falar, eu era meio doido. E não era eu que dava em cima, né? Como eu era um cara vergonhoso, eu não dava em cima de mulher. Eu não conquistava as mulheres que vinham em cima de mim, inclusive as casadas. E eu traçava tudo. Casadas, as mulheres casadas. Aí nessa época, houve um grande sequestro lá de um papa. Chegou nesse dia, o Joel já tinha morrido, tá? O Joel já tinha morrido, eu tinha matado o Joel, passou muito tempo, o Joel foi em 98, e no finalzinho de 92 anos depois, no finalzinho de 99, já chegando nos anos 2000, aí houve um sequestro muito grande nesse local lá, que nesse dia desse sequestro, foi 200 viaturas da polícia, 200 viaturas, na época era o gol bola, aqueles golzinhos bolas, que tava surgindo a polícia com gol. O camburão era aqueles camburão antigo mesmo, que hoje não existe mais. E 2 helicópteros, porque esse papa era um papa, né? Que foi, papa não, era alguém grande da religião. Papa não era bem um papa não, era um bispo, sei lá o que era, foi alguém grande aí. Que eu não lembro mais. Aí nesse dia, como eu falei, o Luiz já estava dirigindo. O Luiz estava dirigindo já com um cara. Nessa época tinha umas pessoas nesse local lá que não gostavam muito de Luiz, porque eles achavam o Luiz metido, o Luiz ia conquistando as suas coisas, inclusive as garotas que davam em cima dele ele não queria. E essas meninas eram envolvidas com os bandidos. O Luiz não era uma pessoa do bem, tá, gente? Ele era uma pessoa do bem, era trabalhador, portanto ele estava trabalhando. E eu estava na igreja, a Joelma morava com o marido dela, minha mãe estava tranquila, vivia com o Paulo mesmo bebendo, que nunca parou de beber, Paulo, mas controlou bem mais, já não era aquele cara agressivo que chegava batendo na gente. E nesse dia desse sequestro que houve lá, a polícia conseguiu estourar o cativeiro, resgatar o religioso lá, e nesse dia prenderam muita gente, morreu muita gente. Quando acabou aquela batida toda, veio um dos policiais e apertou a mão do meu irmão Luiz, apertou a mão dele, e nisso aquelas fofoqueirinhas do lado ali, aquelas que vivia com os bandidos, que não gostava de Luiz porque Luiz não dava confiança para elas, viu aquele policial apertando a mão do meu irmão. Mas aquele policial era o dono da Kombi, mas o pessoal não sabia disso. O meu irmão era motorista daquele policial, trabalhava para ele, que aquela Kombi da lotada era dele. Ele só apertou a mão dele e cumprimentou ele, que nesse dia ele estava na batida, esse policial. Aí aquilo ali acabou com a vida de Luiz, porque os bandidos achou que o Luiz se vingou da morte de Joel e chamou a polícia, chamou aquele batalhão todo para acabar com aquele negócio todo, e eles não gostaram disso. Passou um tempo, eu estava vindo com meu Fusca, e os bandidos pegou meu irmão Luiz, pegou ele e levaram ele para dentro de uma casa que estava construindo e falou: não pensa você que você está passando batido não, tá? Não pensa você que você está passando batido, porque eu sei que foi você que entregou o cativeiro. E até ele falou que não foi ele, que foi coincidência, e tentou explicar ao máximo. Nesse dia os caras não fizeram nada não. Falou: não pensa que você está passando batido não, hein? E não sai não sai da área não. Só que esse bandido, ele estava tudo com medo também, e a gente não ficamos nesse dia não, na casa não. Pegamos nossas coisas e fomos embora, e eu peguei meu Fusca, fomos para casa da minha irmã, que já estava morando em outro local, que era longe dali.
E